na sexta-feira à tarde, estava todo mundo esperando essa pesquisa da Datafolha, mas foi inesperado o tamanho do tombo do governo Lula e da popularidade do presidente Lula. Já vinha uma tendência de queda, nós apresentamos aqui, né? Desde o início do ano, início do ano não, agora em fevereiro, né, começaram a sair as pesquisas que estão medindo a popularidade do governo Lula. Então, pesquisas feitas no final de janeiro ou começo de fevereiro, então, janeiro versus dezembro. E a queda expressiva, já vinha, né, um movimento de queda da popularidade do governo e do presidente já vinha acontecendo desde o ano passado. Então, tanto Quest quanto Atlas Intel já vinham apresentando, mas o que aconteceu nesta pesquisa da Datafolha, que é a mais recente, né, a Datafolha feita agora, dia 10 de fevereiro, foi muito impactante, porque um tombo sem precedentes na história de Lula 1, Lula 2, né, agora acontecendo em Lula 3, e a... Muito forte, muito forte. Vou mostrar. Então, olha isso aqui. Datafolha, tá? Quest e Atlas nós já vimos. Como eu disse, a queda não foi tão grande, mas são pesquisas anteriores a essa. As pesquisas Quest e Atlas foram feitas antes do fim de janeiro. Esta é a única pesquisa feita em fevereiro já, tá? E agora, recentemente, na semana passada, tá? Dia 10 a 12 de fevereiro. Então, ó, o tombo foi o seguinte: de dezembro de 2024 para janeiro, agora, para fevereiro agora, né? A pesquisa foi em 10 de fevereiro, então em pouco mais de um mês, a qualificação de ótimo e bom para o governo Lula no Datafolha caiu de 35 para 24. Foi realmente muito, muito impactante. Houve uma pequena elevação da qualificação regular, de 29 para 32, e a ruim e péssimo saltou de 35 para 41. É verdade que há uma leitura feita pelos governistas, deixa eu fazer aqui, há uma leitura feita pelos governistas, eles estão somando o ótimo e bom com o regular para dizer, não, o governo está bem, né? Então estão somando 32 com 24, dando 56% a 41. Mas é uma leitura completamente enviesada, ninguém faz, nunca antes na história desse país alguém fez uma leitura dessa. É a maneira de ir tentando escamotear o tamanho da crise, né? O tamanho da crise. Então vejam que Lula vem num leve escorregar, segundo o Datafolha, desde a primeira pesquisa em março de 2023. Então você vê, a avaliação de ótimo e bom, ela vem descendo muito lentamente, mas vinha descendo, era 38 em fevereiro, em março de 2023, 37, 38, 35, 36, 35, 36, 35, e agora esse tombo para 24. Mas o descontentamento com o governo vinha crescendo, né? A satisfação, o ótimo e bom, vinha decrescendo lentamente, mas a insatisfação, que é essa qualificação de ruim e péssimo, vinha crescendo mais aceleradamente do que o decréscimo da satisfação. Então você vê, vai de 30 para 41, nada menos que 11 pontos entre março de 2023 e agora fevereiro deste ano. Um aspecto dramático da pesquisa Datafolha é a queda em todos os blocos históricos de apoio a Lula. Todos, sem exceção. Todos. Então, estão falando de mulheres, estão falando dos mais pobres, estamos falando do Nordeste, estamos falando dos católicos, estamos falando das pessoas que se declaram pardas ou pretas. Em todos os quadrantes, houve uma queda muito expressiva do apoio ao presidente Lula. Então, entre as mulheres, que é quem garantiu a eleição, né? Quem garantiu a eleição para Lula em 2022 foram as mulheres. Se não houvesse eleitoras, Bolsonaro tinha vencido com uma grande diferença. Então, isso é dramático. Essa queda realmente brutal
entre as mulheres. Então você vê, e aí chegou numa condição de a mesma percepção de homens e mulheres. As mulheres, Lula tinha 38% de ótimo e bom, caiu para 24%, que é o, né? E os homens, 33% caiu para 24%, homens e mulheres 24%, é o que a gente tem na pesquisa. Então, vocês veem, os homens caíram, as mulheres caíram de 38 para 24, nós estamos falando de uma queda aí de 14 pontos, e entre os homens, uma queda de 9 pontos, né? A avaliação de Lula já não era boa entre os homens, né? Não era boa entre os homens. Deixa-me ver aqui. Agora, faixa de renda. Aqui também muito dramático. É a queda muito expressiva naquilo que é o principal segmento de sustentação historicamente do presidente Lula. 15 pontos de queda, de 44 para 29 da leitura de ótimo e bom de quem ganha até 2 salários mínimos. De 44 para 29. Né? Entre 2 e 5 salários mínimos cai de 32 para 17, de 5 a 10 de 26 para 17, mais de 10 também de 26 para 17. Mas esses dois segmentos, né, até 2 e de 2 a 5 são os que conferem um caráter de maior dramaticidade. Então, quem ganha até 2 salários mínimos, vejam, que nunca tinha caído abaixo de 40% de ótimo e bom. Desde março de 2023, nunca ficou abaixo de 40%, e agora esse tombo para 29%. De 2 a 5, a situação do governo e do presidente Lula, de popularidade, no segmento 2 a 5, nunca foi tão boa. Né? Nunca foi tão boa, mas também uma queda mais expressiva. Nunca tinha caído abaixo de 25%, agora 17% apenas de ótimo e bom. Entre católicos e evangélicos. A situação do presidente Lula, claro, ele nunca teve um índice de popularidade, nem ele, o seu governo, entre evangélicos, tá? Então você vê lá, começou em 28, tá? Chegou até a subir um pouco em outubro do ano passado, bateu em 30, agora está 21. O cenário entre católicos é o que é o mais preocupante, o que é mais dramático, né? Veja, entre os católicos, nunca também antes tinha caído abaixo de 40. Né? Lá em março de 2023, a popularidade, o ótimo e bom, era 45%. Agora caiu para 28%. Foi a primeira queda abaixo de 40% e foi um despencar, né? Efetivamente um despencar. Lamentavelmente, não saíram os quadros relativamente ao Nordeste. O único número que saiu relativamente ao Nordeste é o ótimo e bom. Entre dezembro e agora, desculpa, não é janeiro, não é fevereiro, claro. Também uma queda muito expressiva de 49 para 33, 16 pontos a queda no Nordeste. Vejam aqui, perdão, a avaliação em quem votou em Lula no segundo turno. Então, na base eleitoral lulista, você tem uma alta do ruim e péssimo de 7 para 13, mas o mais impactante é essa queda de 66 de ótimo e bom para 46, 20 pontos. Sobe de 27 para 40, o regular, esta é, neste momento, a esperança do governo, de que este regular possa voltar para ótimo e bom. Né? Esta é a esperança do governo, porque a subida do ruim péssimo de 7 para 13, né, de dezembro para fevereiro, são 6 pontos. Tá? São 6 pontos. Vamos ver como é que a coisa vai. Olha isso aqui. Isso é muito preocupante, muito preocupante. Então, ótimo e bom a comparação do
presidente Lula, com o Lula 1 e 2, mas também com os outros presidentes. Então, olha, ótimo e bom. Esse rosinha aqui de baixo, 24, é o que a gente viu, né? Ótimo e bom, e sempre está no mesmo período. Então, são avaliações feitas, as mais próximas, pesquisas feitas as mais próximas possíveis deste momento, né? Segundo ano, fevereiro. Então, tem presidente que essa pesquisa não foi feita em fevereiro, foi feita em maio. Né? Tem outro que foi feito só em dezembro do ano anterior. Então tem essa oscilação. Mas buscou-se aqui fazer a comparação com os outros presidentes e com o próprio presidente Lula nos mais ou menos na mesma altura dos seus mandatos. Então, veja, Lula está com 24 agora de ótimo e bom, Lula 2 tinha 65 de ótimo e bom nessa altura do campeonato, pouco mais de 2 anos, e Lula 1, 45%. Veja que ele está pior que Bolsonaro. Pior que Bolsonaro. Bolsonaro tinha 31 de ótimo e bom, Lula tem 24. O que é grave aqui nessa comparação com o Bolsonaro? É que Bolsonaro ali estava no meio da pandemia. Então, Bolsonaro, no meio da pandemia, com uma política econômica, naquele momento, ainda a política econômica do Bolsonaro não estava efetivamente revertida, sobretudo a partir do segundo semestre de 21 e de 2022, que a política econômica, Bolsonaro arquiva a política econômica neoliberal de Guedes e taca dinheiro efetivamente para valer na economia. Então você vê, num cenário de pandemia, Bolsonaro estava melhor que Lula. E veja, no Lula 1, a gente tinha mensalão, que agora não tem mensalão. Né? São as condições próprias do governo, efetivamente. Tá? Então, vamos ver, quem estava pior que Lula, Lula está empatado com o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, FHC, veja lá, em 2024, que foi um desastre, né, o segundo mandato, ele está melhor que o Sarney em maio de 87, que o Collor em fevereiro de 92 e que o Temer, mas também que o Temer que estava apenas com 3%. Ruim e péssimo. Então veja que a margem de ruim e péssimo é bem superior também. Lula está com 41 de ruim e péssimo, agora Lula 2, 8 apenas, Lula 1, 13 apenas. Temer é o destaque, né? 82, mas veja mais uma vez que em termos de ruim e péssimo, ele está empatado com o Bolsonaro, mais uma vez, durante a pandemia e ao verdadeiro genocídio cometido pelo Jair Bolsonaro. Né? Então, dramático. Realmente é muito, muito forte, muito impactante essa pesquisa, muito ruim para o governo. E aí, no sábado, saiu outra pesquisa do IPEC. O IPEC é um grupo de pesquisadores que saiu do IBOP. Né? O IBOP deixou de fazer pesquisas de opinião pública, deixou de fazer pesquisas políticas, e aí um grupo de pesquisadores, de diretores do IBOP, pesquisa, saiu e montou essa empresa chamada IPEC. Sábado saiu uma pesquisa do IPEC dizendo o seguinte: Lula deve ou não deve se candidatar a mais uma reeleição, né, para um Lula 4. Então, também houve uma mudança importante entre setembro de 2024, que era a última pesquisa que eles tinham feito, e fevereiro agora. Né? Os que acham que Lula deveria se candidatar caiu de 39 para 35, e os que acham que Lula não deveria se candidatar subiu de 58 para 62%. No eleitorado de Lula, ou seja, quem votou em Lula em 2022, o índice dos que dizem que Lula não deve se candidatar é de um terço. 32% de quem votou em Lula acha que ele não deveria se candidatar. Tá? Então, este é o cenário da pesquisa. Diante deste cenário, nós temos, e aqui ó, não vai nenhuma crítica, tá? É só um registro de quais são os caminhos de avaliação no campo do governismo. Né? Tem uma avaliação, eu peguei aqui deste influencer governista petista, que é o Thiago dos Reis,
que acho que ele condensa bem uma versão que está bastante disseminada no governismo, né? Que é isso aqui, ó: menor desemprego da história, maior massa salarial da história, salário crescendo acima da inflação, pé de meia beneficiando milhões de estudantes, gás grátis para 22 milhões de famílias. Vamos falar sobre esse caso do gás aí, é outra crise. Aumento de 27% na verba do BPC e Bolsa Família. No governo anterior, as pessoas estavam na fila do osso, e no governo Milei, 50% de pobreza e 47% de aprovação. E tem gente dizendo que o problema é a economia e não a comunicação. Então, esta é uma tese que está bastante disseminada em setores governistas. Basicamente é a seguinte tese: a economia está muito bem, as pessoas é que não entendem. Essa é a tese. Eu assisti programas, vi entrevistas de pessoas desse campo governista que veiculam esta tese. Então, essa é uma corrente. A economia do país está muito bem, mas os pobres não entendem isso, né? Então, haveria então um problema de compreensão dos pobres, ou de crescimento, aí vou fazer uma ironia, né, dessa expressão dos pobres de direita, né, que estaria crescendo, o que mais cresce no Brasil, na visão de um segmento, alguém me corrigindo, 22 milhões de famílias e não 22 milhões. Obrigado pela correção. Então, essa é uma avaliação. É a avaliação da falta de compreensão dos pobres do quanto esse governo é bom. É basicamente isso. Então, portanto, o problema seria apenas um problema de comunicação. Se arrumar a comunicação, haverá uma reversão imediata nesta situação. Então, esta é uma avaliação. Outra avaliação, peguei esta reportagem no Brasil 247, do Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, né, e ex-ministro da Fazenda, com uma vertente um pouco mais desenvolvimentista do que o Haddad. E aí ele vai dizer, e esta é também esse enfoque, mas eu acho natural, não faço nenhuma crítica não, dos governistas, dos ministros, dos parlamentares e do Mantega, dizer que não é motivo de desespero. Acho que é razoável, né? Para quem está no governo, né? Eu acho que é motivo de desespero, mas eu acho que é razoável quem está no governo, quem defende o governo, dizer publicamente que não é motivo de desespero. Não é o que está acontecendo nos bastidores. Mas eu acho que é importante, é uma conduta padrão, né, de quem está no governo, qualquer que seja ele, inclusive, minimizar as más notícias e dizer: tem solução, não é tão difícil assim. E aí o Mantega diz que não tem motivo de desespero e ele dá, na visão dele, qual é a solução. E aí é uma questão que aí depois quero debater, quero dialogar com essa posição do Guido Mantega. Olha aqui que interessante. A análise de Mantega sugere que a trajetória do governo pode ser revertida com uma política econômica que combine crescimento sustentável e ampliação do investimento público. A recuperação econômica, aliada a uma estratégia de comunicação eficaz, vocês veem, o tema da comunicação volta sempre, para enfrentar a disseminação de desinformação, poderá ser decisiva para mudar o humor da opinião pública nos próximos meses. Ou seja, o que o Guido Mantega está dizendo é que tudo bem, que dá para resolver. Mas sabe como é que dá para resolver? Se mudar completamente a política econômica do governo. Minha indagação, e até escrevi um artigo sobre isso, daqui a pouco eu mostro, assim, vai mudar a política econômica do governo? Tem alguma condição de haver uma mudança radical na política econômica do governo? O próprio presidente Lula está dizendo, né? Isso aqui é um transatlântico. Ninguém vira o curso de um transatlântico assim de uma hora para outra. Um segundo, gente. Então, esta é uma indagação. Dá uma certa impressão, inclusive, de que o Guido Mantega está se oferecendo. Acho que não tem condição dele voltar ao governo, mas acho que ele está se colocando, né? Está se colocando na pista, vamos dizer assim. Porque o que ele está dizendo que política econômica que combine crescimento sustentável e ampliação do investimento público é o oposto da atual política econômica de Haddad. E Galípolo
e do presidente Lula, que está prevendo não ter crescimento econômico, baixar o crescimento econômico, segurar a economia e cortar investimento público com o arcabouço fiscal. Então, essa é uma segunda posição, né? A gente tem uma primeira posição, que é essa, que é meramente um problema de comunicação, é um problema de levar a luz para as massas, vamos dizer assim, né? O segundo problema é que precisa mudar a política econômica, e a terceira posição da Glaze, né? A pesquisa da Datafolha é o reflexo dos 2 meses mais difíceis para este governo. Tivemos a especulação desenfreada com o câmbio, o que também afetou os preços dos alimentos, o aumento do imposto estadual sobre a gasolina, as péssimas notícias sobre o aumento de juros, o terrorismo sobre o resultado fiscal e a maior fake news de todos os tempos sobre a taxação do PIX. Agora temos que virar essa página, cuidando dos problemas reais do nosso povo. Basicamente é uma nuvem passageira. A visão da Glaze, então, é uma terceira visão de que isso vai passar. De que esse é um problema que foi um momento ruim do governo e que vai passar. Então, são as 3 interpretações que vêm do lado do governo. É meramente um problema de comunicação, porque a economia está indo muito bem. Há que fazer uma mudança na política econômica. Então, essa é, eu falei, mostrei o Thiago dos Reis, mas é a posição, acho que majoritária, inclusive, né, nas lideranças governistas, nos comunicadores governistas, esta. A segunda tem problema, mas basta mudar a política econômica que os problemas aparecem. Essa é uma questão, vamos conversar sobre isso. E a posição da Glaze, né, é de que vai passar logo, logo. Né, de que é uma nuvem passageira, um momento ruim que vai passar logo, logo. Vejam que a posição do Mantega, e não é só do Mantega, né, tem mais gente, até no interior do governo e do PT, que defende uma mudança, né, sei lá, um Breno Altman, Walter Pomar, Ricardo Berzoini, que defendem uma mudança radical na política econômica. Mas olha aqui já a equipe econômica avisando, nada disso, nada disso. O Haddad, neste momento, essa super crise do governo, está lá na Arábia Saudita, fica lá até quarta-feira, né? Então até quarta-feira ele está fora, então também não vai ter nenhuma medida pensada, mas a equipe dele, evidentemente dialogado com ele, já deixou vazar, esta aqui é uma matéria da Folha, diz assim: integrantes da equipe econômica pregam cautela após pesquisa da Datafolha mostrar queda acentuada na aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O diagnóstico é que é preciso evitar intervenções desastradas e medidas contraproducentes que poderiam piorar as incertezas e impulsionar novamente a taxa de câmbio na contramão do esforço do combate à inflação, fator decisivo na sensação de bem-estar da população. Em outras palavras, o que a equipe econômica está dizendo é o seguinte, que o que é preciso fazer diante desta crise é basicamente o que o governo fez diante da crise da inflação dos alimentos. Nada. É isso. Nada. E o que é preciso, da mesma maneira, lembram-se, quando explodiu a crise, continua, né? Mas explodiu a crise da inflação dos alimentos, o foco da comunicação do governo e da ação do governo foi tranquilizar o mercado financeiro e tranquilizar o mercado ortodoxo, dizendo, o agronegócio, dizendo, não haverá medidas heterodoxas. O que a equipe econômica da Haddad está fazendo agora, depois da pesquisa da Datafolha, é dizer o seguinte, vamos sinalizar ao mercado financeiro, ao agronegócio e a quem manda nesse país que não haverá intervenções desastradas, sinônimo de medidas heterodoxas, ou seja, que o rumo não será mudado. A avaliação deles, nesse sentido, converge com a avaliação da Glaze, em que pese a Glaze ter tido até agora, até antes da possibilidade, né, do anúncio da possibilidade, ou quase certeza dela ir para o Ministério, tem uma posição de confronto quase aberto com a Haddad, não tem mais. Basicamente é a mesma posição, que é, vamos deixar o barco andar que vai virar, né? Por si só vai virar. Então, este é o cenário no interior do governo. Eu escrevi um artigo no fim de semana, já no sábado, né, que o pessoal da revista Ópera, Pedro Marim, vai estar aqui com a gente, inclusive em breve, para falar sobre o cenário militar e internacional, né, sobre isso. Lula 3, o caminho da catástrofe e sem mudança à frente. Na torcida contra. Eu quero que o governo Lula dê certo, eu quero que o governo Lula dê certo,
Mas para dar certo, precisa mudar. Só que qual é a chance efetiva de mudar? Essa é a questão. É preciso. Não dá para fazer uma declaração de vontade. Ah, tem que mudar. Precisa se avaliar as possibilidades reais de mudança. E aí, eu elenquei alguns elementos que indicam a dificuldade ou a impossibilidade de mudança do governo. Vai mudar como? Vai demitir o Haddad? Vai revogar o arcabouço? Haddad e Lula, claro, eu também não tem essa coisa de o Haddad é o culpado de tudo. Não, é Haddad com Lula. O que eles fizeram? Eles transformaram o arcabouço fiscal em lei. O que não era, porque tem essa correlação de forças, nunca o Congresso exigiu que o arcabouço virasse lei. Foi iniciativa do governo, iniciativa do Haddad com o presidente Lula. Então vai revogar o arcabouço como agora? Agora não adianta mais fazer um decreto. Tem que revogar com votação no Congresso. Então vai mudar a orientação da política econômica? Acho difícil. Além do que, uma iniciativa desta do governo, né, de romper, de revogar, de modificar esta lógica do arcabouço, levaria a um rompimento, aquilo que hoje já está claro, gente. Vamos combinar que até 6 meses atrás não estava muito evidente, hoje está. A base de sustentação do governo Lula é o capital financeiro, o agronegócio e o centrão. Fazer uma operação de revogação ou de rompimento com o arcabouço significa também romper com essa base de apoio. Vocês imaginam o que vai acontecer com o Globo, com a Febraban, com o pessoal do agro, com o Centrão, depois de todos, se bem que o Centrão até seria o mais maleável de todos, né? Depois de todos os compromissos, promessas e garantias que o governo Lula deu de que o arcabouço era a peça principal da política econômica do governo. O céu vai cair sobre a cabeça do governo, evidentemente. Né? Vai fazer o quê? Vai fazer uma mudança neste exato momento em que o presidente Lula se prepara para entregar o governo para o Centrão? E, por sinal, depois da pesquisa, a ideia é de que tem uma disputa, mas já está perdida. Tem uma ala do PT, o Seco vai poder conversar com o Seco sobre isso. Tem uma ala do PT que está defendendo o giro à esquerda, mas é uma ala absolutamente minoritária. Eu diria que nessa altura do campeonato, praticamente irrelevante dentro do PT. Né? Mas a ala majoritária está entendendo o seguinte, inclusive quem vocaliza isso é o Zé Dirceu, tem que entregar mais para o Centrão, para poder viabilizar. Tem que ampliar a frente ampla para poder viabilizar o governo. Mas aí fica uma contradição, né? Vai fazer essa ampliação e aí como é que vai fazer uma mudança na política econômica? Acho que essa é a questão. Vai mudar o curso da economia estabelecido pelo Haddad e pelo Galípolo, a 4 mãos, de que a palavra de ordem agora é desacelerar a economia e vai voltar, que é isso, né? Tá tudo sendo feito para desacelerar a economia. Vai mudar tudo de novo e vai dar sinais de aceleração na economia? Vai baixar os juros depois que o Banco Central já se comprometeu com mais 2 ou até 3 elevações da taxa de juros? Vai mudar o curso quando o governo está liquidando a capacidade de investimento do Estado e privatizando como nunca antes na história desse país? A gente viu aqui, né, previsão, privatização das companhias de água e esgoto, escola, presídio, posto de saúde, educação, estradas, tudo, aeroportos, o que não foi ainda, está sendo entregue. Então, vai mudar? E o Estado vai retomar sua capacidade de investimento? Né? Vai mudar como, se diante da alta dos preços dos alimentos, a palavra de ordem é, como eu já mencionei aqui, nenhuma heterodoxia. Então, me parece que não há um horizonte de mudança no governo. O governo pode mudar se for obrigado a mudar. E me parece que a gente tem um caminho. Qual é o caminho? Vamos olhar para o Pará. A luta dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, do campo, com participação e apoio dos trabalhadores das cidades, em especial lá no Pará,
dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, apoio dos estudantes, apoio ativo dos intelectuais e de amplas fatias da sociedade, foi o caminho que levou na confrontação com o governo Barbalho, com o clã Barbalho, que é uma peça-chave na política de sustentação do governo Lula, por sinal, né, obrigou a mudança, levou à mudança. Então, este é um caminho, mas é um caminho não de dentro para fora, né? É um caminho de fora para dentro. Outro caminho é a mobilização pelo fim da escala 6x1. Nós tivemos mobilização agora. São mobilizações ainda pequenas, mas que estão se ampliando e espalhando. Então, são dois caminhos. Ou seja, a luta dos setores populares e das forças da esquerda para apontar o caminho. E, finalmente, importante dizer, né, acho que é um registro que vale a pena fazer. Não foi por falta de aviso. A esquerda está avisando o governo Lula desde o início do mandato, no mínimo desde março de 2023, que este caminho seguido por Haddad mais Lula o governo daria com os burros na água. É o que nós estamos vendo agora. Então, esse é o cenário. É otimismo ou pessimismo? Não é otimismo nem pessimismo, é realismo. Acho que essa é a situação concreta do governo Lula. Quero agradecer demais o Matheus Oliveira Kuhn, chega aqui como novo membro, chega também a Cláudia Gomes, o Maurício Dias, olha que legal, gente, obrigado. A Laura Zuin, a Patrícia Martins, a Luciana Gomes, o Jones Samuel, muito bem chegado, e a Margarete, que manda a contribuição dela. Valeu, gente, muito obrigado. Pois bem, esta pesquisa está levando a uma mudança em todo o cenário político, não é só no cenário do governo Lula, da base do governo Lula, dos aliados, do Centrão. Tem também uma mudança lá na extrema-direita. Foi bem interessante o movimento da extrema-direita este fim de semana, em que o Silas Malafaia, que é uma das principais lideranças da extrema-direita brasileira, em que pese viver as turras com o Bolsonaro, é um porta-voz do bolsonarismo. O que ele falou esse fim de semana? Que o Bolsonaro é contra pedir o impeachment de Lula nos atos que eles estão chamando agora para o dia 16 de março. Inicialmente, o mote dos atos era impeachment de Lula. E ele está dizendo, não vai ser assim não. Porque, diz ele, Alckmin seria ainda pior. Então, estão tentando mudar a palavra de ordem dos atos do 16 de março para fora Lula, vitória em 2026. Estão tirando a ideia do impeachment. Não sei como é que vai ser esse tema aí no interior da extrema-direita, né? Tá também... A situação hoje é de conflito no interior das forças políticas do país todas. Tá? Não sei como é que exatamente será. Agora, chama atenção, me pareceu bem interessante, porque essa estratégia, isso significaria uma visão da extrema-direita de que o governo Lula está sangrando em praça pública e que é melhor deixar sangrar do que abater. Ou seja, deixar o governo nesta condição em que está hoje, que isso seria mais favorável para a extrema-direita para o combate, para o enfrentamento em 2026, do que um impeachment agora, um corte agora. Olha, presta atenção. Aí temos que fazer uma análise política independentemente e não moral. Esta estratégia da extrema-direita agora foi a estratégia de Lula durante o mandato de Bolsonaro. Enquanto uma parte da esquerda e do PT queria impeachment de Bolsonaro, o tempo todo Lula falou, não, nada de impeachment, vamos deixar ele sangrar para favorecer a nossa vitória em 2026. Então veja que é a leitura que Lula tinha sobre o governo Bolsonaro lá em 2021 e mesmo 2022 é a mesma leitura que Bolsonaro tem agora em relação ao governo Lula na metade do seu mandato. Isso significa, se a posição de Bolsonaro prevalecer na extrema-direita, né, hoje ele ainda tem uma presença relevante, mas não é mais totalmente hegemônico, como no passado, significará uma mudança importante na estratégia da extrema-direita
no país. Bom, e o governo? Né? E o governo, o que fará o governo? Tem um pacote anunciado para o governo de 4 medidas, e de fato, este fim de semana todo, depois da pesquisa, já vinha, mas depois da pesquisa da Datafolha, você pega todos os principais porta-vozes dos governos nas mídias em geral, nas redes em particular. Vou dar um exemplo aqui, o Lindbergh, foco nisso aí, nesses 4 pontos: isenção do imposto de renda, consignado dos bancos privados, né, usando o fundo de garantia, o gás para todos e a gratuidade de 100% dos medicamentos da farmácia popular. Foi o bordão desse fim de semana, a partir da pesquisa da Datafolha, já vinha sendo, se aprofundou demais como uma resposta do governo. E então, um pouco nessa lógica, né, de que o problema é comunicação. A grande questão é que nós temos, pelo menos em relação a dois desses projetos, problemas graves. O primeiro é a isenção do imposto de renda. O governo, o presidente da Câmara, que é um aliado do presidente Lula, o Hugo Mota, está dizendo que não vai passar na Câmara o aumento ou a taxação para quem ganha acima de 50 mil. E o Haddad já colocou a condição para aprovar a isenção de quem ganha até 50 mil e, portanto, aquilo que o governo vai deixar de arrecadar por conta da isenção até 5 mil, só pode ser aprovada se, por outro lado, houver taxação irrisória, mínima, quase nada, mas houver taxação de quem ganha acima de 50 mil para compensar o que eles estão chamando de efeito neutro nas contas do governo. Arcabouço fiscal, né? A prioridade. Então, só pode aprovar 5 mil se aprovar 50 mil. Só pode aprovar isenção se aprovar a taxação. E o que o Hugo Mota e as forças do Centrão estão dizendo, 5 mil sim, 50 mil não. Ou seja, inviabiliza o projeto do governo. Então, essa é uma questão. Além disso, há uma outra ação, aí no caso da extrema-direita, não sabe se sabe ainda como o Centrão vai se manifestar, dizendo que não, 5 mil não. Eles que recusaram a reajustar imposto de renda, a gente sabe como é que foi a extrema-direita no governo Bolsonaro, né? De uma ação de morte do povo brasileiro. Eles que se recusaram liminarmente a discutir qualquer medida parecida com ela, agora estão dizendo, demagogicamente, mas é o jogo, né, da luta política, que não, 5 mil não, 10 mil. Isenção até 10 mil, isenção até 10 mil liquida o arcabouço fiscal de vez. Então também há uma preocupação do governo a ver se esta campanha da extrema-direita vai ganhar corpo e vai conquistar o Centrão. Se ganhar corpo e conquistar o Centrão, a situação do governo fica bem difícil. Mas já está difícil em relação a esse projeto por conta dessa questão do Centrão dizendo que não vai aprovar nenhuma taxação. Então, essa é a primeira. Onde está indo bem? No consignado dos bancos privados, a gente tem conversado aqui, vamos conversar sobre essa questão do consignado dos bancos privados. É uma loucura isso aí. Você vai acabar com o fundo de garantia por tempo de serviço e usar o fundo de garantia, vai entregar o fundo de garantia por tempo de serviço para os bancos, na medida em que as pessoas não consigam pagar os empréstimos. Esse negócio eu acho que está perto do delírio, uma conversa. O próprio presidente Lula, quando falou, vocês duvidaram que a gente ia fazer um acordo com os bancos? Pois nós fizemos. Pois é, um acordo com os bancos. Contra os trabalhadores, essa medida, mas o governo vende isso como algo que vai ser uma grande vantagem para os trabalhadores. No começo, sim, né? Porque você pega o dinheiro. E depois? E depois a gente sabe o que foi o desenrola. Nós vamos falar sobre isso, inclusive, com o economista Denise Assis aqui, para falar sobre o que está acontecendo com o endividamento das famílias brasileiras. O desenrola não serviu para nada, o desenrola foi uma grande enrolação, enganação. A situação hoje é muito pior do que era antes do desenrola. Então, essa medida do consignado, complicada. Gratuidade de 100% dos medicamentos da farmácia popular, legal, medida importante. E agora, gás para todos já virou uma crise. Já virou uma crise. O que aconteceu com esse gás para todos? Lá no Amapá,
Lula disse o seguinte: estamos discutindo um projeto, já está quase tudo pronto, para a gente entregar gás de graça para 22 milhões de famílias. Obrigado, alguém me corrigiu lá atrás. 22 milhões de famílias nesse país. Porque, para nós, o gás faz parte da cesta básica. O gás sai da Petrobras por R$ 36, a Petrobras entrega gás para essas distribuidoras a 36 e ele chega aqui, ou seja, para as pessoas a 150 não é possível. Ou seja, 22 milhões de famílias, mais de 100 milhões de pessoas. O que o presidente Lula anunciou lá no Amapá é que nós teremos praticamente metade, talvez mais da metade da população brasileira recebendo gás de graça. Essa foi a notícia. Esta foi a notícia. E essa notícia foi amplificada e se tornou um bordão ao longo desses fins de semana todo. Então veja ali a Janja, né? Hoje, o governo do presidente Lula deu mais um importante passo para combater a pobreza energética, o lançamento da Política Nacional de Transição Energética. Uma de suas iniciativas é o Gás para Todos, que amplia o acesso ao gás de cozinha para mais de 22 milhões de famílias até 2025. Mais de 20 milhões, desculpa, 22. E aí foi assim, o fim de semana inteiro. Aqui, ó, o Zaratini, deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, que tem esse tema do gás aí como um dos temas do mandato dele, né? Aqui, 22. Outra aqui, a Central de Movimentos Populares, 22. E nas redes todas, aqui não está dando para ler, mas é 22. 22 milhões, 22 milhões, 22 milhões. Não era 22 milhões. Incrível. Essa história é incrível. Nesse caso, é realmente um problema de comunicação. O que é o Gás para Todos? O Gás para Todos está sendo modelado no Ministério da Fazenda para atingir cerca de 5,5 milhões de famílias, e não 22. Um quarto do tamanho daquilo que o presidente Lula anunciou, que a Janja reverberou, que o Zaratini amplificou, que a Central de Movimentos Populares divulgou e que foi um estrondo das redes desse fim de semana. 22 milhões, é um número que ficou marcado. E é 22 milhões de famílias, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas. E não é nada disso. A previsão é lançá-lo em abril, inclusive porque a campanha está dando a impressão de que essa semana começa. Não, a ideia é lançar o programa em abril para começar em maio, estamos em fevereiro. O número de beneficiários calculados pela equipe econômica equivale a um quarto do que foi anunciado por Lula nesta semana durante o evento em Macapá. E aí diz, nessa mesma reportagem do Globo, o número anunciado por Lula surpreendeu integrantes da equipe econômica. Uma hipótese é que o presidente tinha se confundido com os números. Outra possibilidade levada em consideração é que os números inflados refletem um desejo do presidente em ampliar o programa em um momento de queda de popularidade. Mas se o presidente Lula errou, não é normal, pode ter sido uma confusão. Porque se você pensar 5 milhões e meio de famílias, vai dar mais ou menos 22 milhões de pessoas, certo? Mas não, ele falou 22 milhões de famílias, que vai dar cerca de 100 milhões de pessoas. Se o presidente se confundiu, o Sidônio estava lá, hein? O Sidônio estava lá, em Macapá. Solta uma retificação. Gente, foi um equívoco do presidente, 22 milhões de pessoas que são potencialmente beneficiadas, mas são 5,5 milhões. Não teve retificação nenhuma. Fim de semana inteiro e ainda hoje o governo está batendo bumbo na história de 22 milhões de famílias. Então, isso já vai virar uma crise. Vai virar uma crise. Como disse, essa questão da crise, falei da crise da extrema-direita, da crise do governo, né, da crise no interior do lulismo, ela se reflete, né, nos partidos que dão sustentação ao governo, mais à esquerda, partidos de centro-esquerda, ou talvez hoje nem tão de centro-esquerda assim. O PT
e o PSOL. O PSOL fez uma reunião este fim de semana do seu Diretório Nacional. A reunião do Diretório Nacional mostrou o partido de fato rachado, né? 40, tudo que teve de votação lá foi 41-20. Tá? Então, 41 são os grupos do Boulos, que é o maior grupo do PSOL, do Ivan Valente e do Valério Arcari. Cada um desses grupos tem nome, mas essas são as pessoas de referência. Então, o que é o centro, ou a centro-direita, né, a ala direita do PSOL. Tá? Então, foi aprovada uma resolução política, que era contra a posição da esquerda do partido, dizendo que o que tem de problema do governo é por conta do Centrão, das dificuldades, que o governo não tem responsabilidade nenhuma, que o governo está indo muito bem e que ele é impedido de fazer mais por conta do cerco político ao governo. Houve uma outra proposta de resolução, então aí, que foi o racha, a reunião inteira, que o mês, que acho que é o maior grupo de esquerda, é o maior grupo de esquerda do PSOL, então as lideranças do mês mais conhecidas são a Sâmia Bonfim, a Fernanda Melchiona, a Luciana Genro, lá no Rio Grande do Sul, e outros. A gente teve aqui a Letícia Chagas, você veio aqui com a gente, é do mês, a gente teve a Vivi Reis, lá do Pará, durante a mobilização lá, é do mês também. Quem mais? Teve aqui a Mônica Seixas, também, tá? São do mês. E mais a corrente Fortalecer, da qual participam o Glauber e o Milton Temer, que vai estar aqui amanhã para conversar, contar os bastidores e o que foi esta reunião do PSOL. Né? Houve uma situação de maior conflito e de uma condição, um clima ruim, no tema, um tema relativo ao Estatuto do PSOL. O Estatuto do PSOL prevê que em todas as instâncias do partido, elas devem se regular pelo princípio da proporcionalidade da presença das correntes. Então, assim, o PSOL é um partido composto por correntes, então tem lá a Fortalecer, tem o MES, tem Primavera, tem o Revolução Solidária, e assim vai. Então, que toda a composição no interior do PSOL é em função da proporcionalidade dessa presença. E o que aconteceu é que a bancada federal do PSOL rompeu com esse princípio estatutário do partido, ao negar ao pessoal do MES, ao grupo do MES, o direito de, pela proporcionalidade, ter a liderança do partido na Câmara no ano que vem. Então foi vetada a entrada da Sâmia ou da Fernanda, eram os dois nomes mais cogitados, Fernanda Melchiona, e foi colocado alguém, já foi definido que quem será o líder o ano que vem será o Tarcísio Mota, que é alguém que é do grupo, vinculado ao grupo do Boulos, mas sempre foi da esquerda, mas que trocou, vamos dizer assim, o alinhamento integral com o grupo do Boulos pela oferta da liderança no ano que vem. E a outra coisa que foi tirado da esquerda do partido, a presidência da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados e Deputadas, além do episódio da demissão política do Davi Decai. Desculpa. Espero que ele venha aqui essa semana. Vamos ver se ele consegue vir aqui para também falar sobre a evolução da crise. Então, a crise está se aprofundando. Uma figura que foi central no debate foi mestre, 86 anos de idade, impressionante ele, é um mestre para a esquerda brasileira, Milton Temer. Ele vai estar aqui com a gente amanhã para contar como foi esta reunião. Crise também no PT, o PT que prepara-se para realizar o PED 2026, que vai ser agora no segundo semestre, que vai ser a eleição da nova direção do partido, do presidente ou da presidenta do partido. Está a maior crise também porque você tem uma maioria, me parece que é uma maioria até mais ampla do que lá no PSOL, da direita do PT, que é Lula, mais Zé Dirceu, mas, enfim, praticamente toda a cúpula do partido, sob liderança e comando do presidente Lula, reunidos nessa CND.
CNB, desculpa, Construindo o Novo Brasil, que é a tendência majoritária do partido, que já escolheu que o presidente será o Edinho Silva, que é alguém de fato bem destacado da direita do PT, para ser o presidente. A Gleisi Hoffmann, em que pese ser da mesma tendência, vinha defendendo, uma coisa meio estrambótica, inclusive, o José Guimarães para presidente do partido, por uma lógica regionalista e não política, né? Porque o José Guimarães está tão à direita quanto o Edinho. Mas, ao que tudo indica, ela vai compor com o Edinho, até para... Né, é o preço a pagar quando se vira ministra de Estado, né? Tudo caminha para ela ser ministra da Secretaria-Geral da Presidência. A ala esquerda do PT, muito diminuta hoje, já teve uma expressão razoável, hoje muito diminuta, então você tem a articulação de esquerda, um dos líderes é o Walter Pomar, você tem lá o Breno Altman, que é uma liderança, mas ele não está organizado, ele não está em nenhuma tendência, ele não atua efetivamente na luta interna, tá? Então, o que está acontecendo? Está havendo uma mudança, a ala majoritária está propondo 2 mudanças no estatuto. Veja que a situação é parecida com a do PSOL, né? O que aconteceu no PSOL foi um desrespeito a uma regra estatutária de proporcionalidade. Aqui, a ala majoritária, a ala da direita do PT, está querendo fazer mudança do estatuto, mas sem que essa mudança seja feita, como é a regra, é a norma, é a lei interna do partido, num congresso, convocado especificamente para debater e mudar o estatuto. Eles estão querendo fazer uma mudança do estatuto, inclusive com aprovação no Diretório Nacional, não é nem lá no PET. Quais são essas mudanças que eles estão propondo e que a esquerda está estrilando? A primeira é a possibilidade de... que, diz assim, diz uma cláusula do estatuto. Não serão, serão inelegíveis para cargos em comissões executivas, em qualquer nível, filiados e filiadas que tenham sido membros de uma mesma comissão executiva por mais de 3 mandatos consecutivos ou 2 mandatos consecutivos no mesmo cargo, tipo secretário-geral. Foi 2 vezes seguida secretário-geral, não pode ser continuar na comissão executiva do partido. A tendência majoritária, a CNB, quer extinguir isto. Por quê? Porque isso vai garantir que é isso, né? O clantato, por exemplo, os tato vão se eternizar nos cargos. A ideia do você ter uma oxigenação, sendo que no PT a palavra de ordem é renovação, né? O que você está fazendo é inviabilizar qualquer tipo de renovação, fazendo com que aqueles que estão controlando a burocracia do partido permaneçam ad eterno. E o outro é o artigo 141, que diz basicamente a mesma coisa. Né? Basicamente a mesma coisa. Diz assim, não poderá se apresentar como pré-candidato ou pré-candidata para postular o mesmo cargo. Então, por exemplo, lá o Humberto Costa, que ele é atualmente, eu acho que ele é vice-presidente, é um dos vice-presidentes do PT. O parlamentar, então não vai poder se apresentar, o parlamentar que já tiver sido eleito para 3 mandatos consecutivos na mesma casa legislativa e no caso do cargo de senador ou senadora, o parlamentar que já tiver sido eleito para 2 mandatos consecutivos no Senado Federal, caso, por exemplo, do Humberto Costa. Ou seja, é feito para que os parlamentares, e isso vai transformando o PT cada vez mais num partido parlamentar, e não num partido de organização a partir das suas bases. Lá no PSOL, o estatuto prevê que quem tem mandato parlamentar não pode integrar o Diretório Nacional. É ainda mais radical, por enquanto, pelo menos isso. Então, Boulos não participou, a Fernanda Melchiona, a Sâmia, nenhum desses participou da reunião do Diretório. No PT, não. Pode participar, mas tem essa restrição de buscar a renovação. Aparentemente vai acabar sob protestos da esquerda, né, mas sem grande chance de reverter o cenário. Tá? Então, essas são as situações de crise nos 2 partidos, e
isto num momento em que as vertentes, as dinâmicas que talvez tenham levado o governo Lula à crise atual, em que pese as estatísticas e o pessoal achar que o governo está indo muito bem, não é a leitura que o povo tem, e eu não acredito que o povo seja burro. Não acho isso. Acho que o povo sabe muito bem, conhece muito bem seus interesses. O povo não precisa de aula sobre deixar de comprar o que está caro no mercado. O povo não precisa ser ensinado em relação a como a sua vida está indo ou deixando de ir. O povo sabe muito bem. O povo sabe muito bem, os trabalhadores, trabalhadoras sabem muito bem.